Bom dia, cidadãos. Não, pera. Vamos recomeçar, porque esse tipo de erro de português, o grande ovo que tudo vê, não admite aqui na Chinazuela do Sul. Então nós somos obrigados a fazer direitinho. Bom dia, cidadãos e cidadonas da Chinazuela do Sul. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bom. Ainda tossindo um pouco, mas pelo menos já não estou mais com aquela voz horrorosa de nariz entupido. Então, vamos fazer um passeio na história hoje? Como vocês sabem, eu não tenho nenhum tipo de roteiro. Eu vou falando, vou falando o que me vem na cabeça. Às vezes eu esqueço coisas que eu queria falar, mas faz parte. Queria conversar um pouquinho a respeito da nossa democratura. Como disse o Nine Fingers, democracia é uma coisa relativa, né? Na minha época era o governo do povo, pelo povo, para o povo. Agora é o que eles disserem que é e a gente tem que calar a boca. Então, caso vocês não se recordem, tenham acabado de descer de uma nave que chegou de Júpiter. 2 anos e pouquinho atrás, quase 3 anos atrás, teve uma eleição aqui no Brasil, que foi uma eleição bastante honesta, uma coisa bastante tranquila. Tem gente que até hoje tenta me convencer que aquelas caixinhas mágicas de Bangladesh são perfeitas, nada pode dar errado utilizando aquilo. Isso não bate muito bem na minha cabeça, não. Mas aquelas caixinhas mágicas do botão vinham indo muito bem, de repente deu uma guinada estratégica a partir de um determinado momento e foi eleita uma pessoa que você vê claramente que não tem voto, que não tem povo, que não tem público, que não tem credibilidade, que não tem honestidade, que não tem senso, que não tem moral, que não tem porra nenhuma. Então esse sujeito acabou eleito com a ajuda da CIA, com a ajuda do Biden, com a ajuda de muito dinheiro de George Soros e do próprio governo americano, através de fundações e outras coisas que vieram para auxiliar, né, a situação lá, porque afinal de contas nós, chinazuelanos do Sul, não sabemos eleger ninguém. Então a gente precisa que eles digam quem é a pessoa certa que está ali para ser eleita, né? Pois bem, o sem povo, o sem moral, o sem dedo, foi eleito com um dedão na balança do presidente do Tribunal Eleitoral. Aqui a gente tem um tribunal eleitoral com pessoas que são indicadas, principalmente indicadas pelos presidentes, ou seja, a lógica que o cara vai pender a mão para o lado de quem colocou ele num carguinho que é vitalício. Tem uma rotatividade lá, mas algumas das posições do TSE são oriundas do STF. E quem está no STF é indicado pelo presidente. Tem uns que são do STJ, que também são indicados pelo presidente. Então, fica muito difícil você ter pessoas ali que não tenham um certo viés. No nosso caso, o viés foi discreto. Bem pouquinho assim, coisa pouca, tico-tico. Né? O cara falava, não... Fazia-se uma propaganda, não, o Nine não é amigo de ditadores, ele não tem nenhuma relação com o Maduro. Mesmo com o cara falando do Maduro toda semana, recebendo Maduro aqui, fazendo propaganda pro Maduro na eleição lá na Venezuelândia, mas as pessoas diziam que não podia mostrar isso. Mas o outro, Bozosaurus Rex, esse era terrível. O Brasil foi um dos países que mais vacinou pessoas contra a Covid. Ele era contra a obrigatoriedade, mas não era contra a vacina. Tanto que a Anvisa liberou as vacinas no dia 18 e no dia 19 as pessoas já estavam sendo vacinadas aqui no Brasil. Menos de um mês depois de começar a vacinação fora do Brasil. Mas o pessoal insiste nessa falácia retardada
de que ele é contra a vacina, que ele matou 700 milhões de pessoas, ou seja, matou 3 vezes a população do Brasil. Então ocorreu essa democratura, né, o dedão na balança lá do cabeça de ovo, que nos transformou na democratura que nós estamos vivendo hoje. Por que eu digo que é democratura? Porque é. Como é na Venezuelândia, lá em cima, né? Lá também é uma democratura, lá também tem eleição, né? Agora, o fato dos candidatos da oposição lá serem todos presos, mortos, isso aí é só um mero detalhe, é uma coincidência que acontece na vida da gente. O grau de irritabilidade que se instalou na população foi tão grande, até mesmo pela consciência de que o cachaceiro sem dedo não tinha sido eleito legitimamente, levou a um sem número de manifestações pelo país para reclamar que o sistema está errado. Afinal de contas, você tem um sistema eletrônico que não te confirma se o que está gravado ali dentro é o teu voto mesmo. Você votou, fez pililim e tchau. Mas a gente não pode falar das caixinhas do pililim. Uma dessas manifestações, que eu não concordo muito, foi que tinha gente pedindo golpe militar, intervenção militar. Eles queriam que os militares refizessem a auditoria nas caixinhas do pililim para ver se o resultado tinha sido realmente aquele. Mas infelizmente você não consegue ver, porque os votos em si não ficam em registro, você só tem a ata final, né? A partir do momento que é fechada a votação, é impressa uma ata e o que tem ali dentro você não tem mais como rever. Você não tem como conferir voto a voto, não tem como fazer uma recontagem manual, o que é extremamente necessário, inclusive pela nossa lei eleitoral. As caixinhas do pililim colocaram esse cara lá com ajuda quase inexistente do presidente do TSE à época. O povo se revoltou, foi para frente dos quartéis, o povo queria que as coisas fossem recontadas, não ia poder ser recontado, rolou uma bagunça danada e numa manifestação que o pessoal resolveu caminhar até a porta do palácio, lá na Praça dos Três Poderes, aconteceu uma invasão dali do palácio. Eu tenho alguns vídeos aqui que mostram pessoas já lá dentro do palácio quebrando as coisas antes da chegada do povo na rampa. Eu não vou dizer que aquelas pessoas foram colocadas ali de propósito. Agora, depois que tudo aconteceu, que as investigações estão correndo, o próprio general Gonçalves Dias, responsável pela segurança do local ali, indicado pelo Nine Fingers, cachaceiro sem dedo, falou que ele tinha 900 homens de prontidão ali para segurar aquele povo, mas não usou. Por que será que ele não usou? Esquisito, né? Isso entre outras coisas e outras coincidências mais, né? Porque os 900 homens que tinha ali, que seguraria facilmente uma multidão de 1000 pessoas, desarmadas, velhinhos, crianças, popcorn and ice cream sealers. Porra, fala sério, cara. Óbvio que isso tudo foi armação. Tanta armação que o Flávio Dino engordou lá quase 300 quilos só de câmera que ele engoliu para não ter que mostrar os vídeos, né? Porque sabe que se aqueles vídeos viessem a público, a farsa toda ficaria facilmente visível para todo mundo. Todo mundo reclamando que o TSE tinha pesado a mão a favor de um e rebentado na porrada o outro. Todo mundo. Você vê que na justiça tem 78 processos contra políticos da direita e tem um contra político da esquerda. Será que é porque os políticos da direita são tão maus assim nesse país para ter tanto processo? Ou será que é porque o queridão lá arquiva todos os processos contra a esquerda só quando é muito esdrúxulo mesmo que ele deixa ficar? Pois é, né? Coisa a se pensar. Só que aí o Verdivaldo,
o Greenwald, Verdivaldo descobriu, não se sabe como, um monte de mensagens entre o ministro da cabeça de ovo, Alexandre Oglandi, o primeiro sancionado de seu nome, e seus auxiliares. Nessas mensagens que estão lá, agora estão sendo expostas para o mundo, fica bem claro que ele determinava quem ele queria preso ou não. Eu acho isso muito justo, porque afinal de contas a gente vive numa democratura. Se nós vivêssemos numa democracia plena, as pessoas teriam a total noção de que o processo tem algumas partes. Uma dessas partes, quando você tem esse tipo de coisa, é o autor do processo, é o dono do processo, que é o Ministério Público. O Ministério Público acusa, a defesa se defende, o réu é o acusado e o juiz é a parte inerte, é a parte equânime, é a parte que avalia os fatos e depois dos fatos avaliados determina a pena ou a absolvição, determina a culpabilidade ou a absolvição. Então, a partir daí, né, se ele achar que é culpado, a partir daí determina-se as penas. Então, o juiz ele não pode determinar que o Ministério Público faça isso, aquilo outro. É exatamente o oposto. É o Ministério Público que coloca para o juiz o que gostaria que acontecesse. E a partir daí o juiz, como uma parte isenta, verifica se vai fazer ou não. Então, quando você tem um juiz mandando seus auxiliares vasculhar rede social de quase 1.500 pessoas para saber se ele tem uma única postagem que fale a favor da direita, que fale a favor do Bolsonaro, que fale a favor de liberdade, ou que fale contra o Nine Fingers, o PT, o STF, as caixinhas mágicas do Pililim. Cara, o juiz não tem que fazer isso, o juiz não pode fazer isso, o juiz não deve fazer isso. Nesse caso, o juiz fez. E as mensagens entre a Cristina Kuzahara e os seus asseclas lá deixam bem claro que o juiz queria prender todo mundo. O Ministério Público dava o parecer de liberação daquelas pessoas, liberdade provisória e tal, não sei o quê. E ela é bem clara nas mensagens lá. Não, o ministro não quer soltar, quer que vocês achem alguma coisa. Então vocês precisam arrumar aí uma certidão positiva. Vocês não sabem, né? Mas a gente que é atirador desportivo tem que apresentar para o governo 300.008.412 certidões negativas, ou seja, certificando que nós não temos nenhuma ocorrência policial na nossa ficha. Então só depois que você mostra isso, que você nunca cometeu crime, que você nunca foi condenado, é que você pode se tornar um atirador desportivo. A certidão fica positiva quando você já fez alguma coisa. Então, eles queriam uma certidão de idoneidade ideológica, ou seja, ter certeza de que você nunca foi contra o bandido que foi colocado na nossa presidência, ou nunca foi a favor do outro, que é o seu concorrente, o adversário. O que acontece a partir daí? O juiz determinou a prisão dessas pessoas, determinou que todo mundo ficasse em cana, que todo mundo se lascasse, que as coisas andassem do jeito que estão andando mesmo e tá tudo bem. E aí você vê pessoas presas por rabiscar uma estátua com batom e tomar 14 anos de cadeia. Ao mesmo tempo que você vê um camarada que trafica toneladas de drogas ser libertado e ter devolvido seu helicóptero, seu dinheiro, seus bens que foram apreendidos, tudo voltou para a mão dele. Por quê? Porque ele é um narcotraficante. Não sei nem se o YouTube deixa a gente falar essas coisas aqui, mas meu canal é pequeno, então deve passar. Então o STF libera as pessoas ligadas à produção e comércio de substâncias psicoativas, digamos assim. Aí a gente cai no centro do assunto. Não que eu esteja querendo dizer que ninguém lá em cima, como chama aquele lugar lá?
aquele lugar lá, né, tem alguma ligação com o pessoal do narcocomércio. Eu jamais diria que o Nine tem ligação com facções, com crime organizado. Eu jamais diria que quando ele foi eleito, o pessoal nos piores lugares desse país, ou seja, dentro das cadeias e na Rede Globo, ficou vibrando lá, fizeram festa e tudo mais. Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L! Vai do L, caralho! Vai do L, pô! Não, eu jamais falaria isso. Isso não aconteceu. O Alan dos Santos fez ontem liberou um vídeo ontem. Eu vou ver se eu consigo baixar esse vídeo e acrescentar aqui para que vocês vejam, onde ele fala de coisas muito sérias. O PT está disposto a ir para o all-in e com tudo na guerra com os Estados Unidos, para usar esse enfrentamento com os Estados Unidos como desculpa para venezualizar o Brasil de vez, ou seja, tentar fazer com que o Brasil vire uma Venezuela. Eu tenho comigo que o PT irá falhar nessa missão, mas o PT tem chances de conseguir fazer isso. Por que o PT tem chances de fazer isso? O PT não é o PT. O Partido dos Trabalhadores foi um experimento que deu certo de uma transformação da atividade dos partidos comunistas que já existiram no Brasil. Como o Partido Comunista ele era um partido unificado até a morte do Stalin, e até bem dizer o fim, com muitas aspas, da União Soviética, os partidos comunistas não poderiam ter outro nome. E qualquer grupo que tivesse outro nome e que arrogasse para si o nome de comunista, o líder era morto. Isso aconteceu com Trotsky, por exemplo, e várias outras pessoas em outros países. Daí que você vai, por exemplo, Partido Verde, esse pessoal são grupos socialistas que surgiram mesmo por inspiração marxista, mas não por subserviência a Moscou. E Moscou detinha o poder supremo dos partidos comunistas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do Partido Comunista era mais ou menos uma estrutura de franquia, tá? Então os grupos, os partidos comunistas, ele era um só, igual a Disney. Então tem a Disney Paris, tem a Disney, que é a Disney World, que fica aqui em Orlando, tem a Disneyland, que fica na Califórnia. Então os partidos comunistas eram assim. Eles funcionavam como filiais ou franquias de um único partido comunista, que era o Partido Comunista da União Soviética, tá? Que é o PC, lá o PC, Partido Comunista da União Soviética, em Moscou. O PT surge não como uma franquia do Partido Comunista da União Soviética, mas como uma franquia do Foro de São Paulo, que é um serviço concentrado de poder e inteligência, serviço de inteligência, poder, inclusive de força revolucionária armada, que controla os partidos comunistas da América Latina. Então você tinha ali o Partido Comunista de Cuba, você tinha o próprio partido do Hugo Chávez, que chegou tardiamente para o Foro de São Paulo, e o PT é quem criou o Foro de São Paulo. Então, uma vez que você entende que o PT não é um partido dos trabalhadores, mas na verdade o PT é a nova face do Partido Comunista que já existia no Brasil, com a autoridade do Lula, Dirceu e na época ainda Fidel Castro, depois veio a falecer, o PT ele é só um rosto burocrático que mantém as aparências legais de um partido que quer disputar eleições, que respeita o resultado democrático, mas na verdade é o chefe do narcotráfico, é o chefe dos grupos revolucionários armados, como Farc, é o chefe de grupos revolucionários não armados, mas que estão preparados para ficar como grupos armados, como é o MTST, o MST e companhia. Então o PT é essa estrutura burocrática dentro da burocracia brasileira que se utiliza da imagem burocrática para poder fingir ser um partido político e nunca ser pego como uma organização criminosa. O PT, então, o Partido dos Trabalhadores, é uma organização criminosa, é uma organização terrorista. Então ele tem o dever de financiar as outras organizações criminosas. Então o PT, ele não é uma quadrilha, como eu vi algumas pessoas comentando aqui. Não é quadrilha. Quadrilha é, sei lá, Maluf, Temer. Esse pessoal é quem é ladrãozinho, né? Vai ali, tem um esquema de poder, roubo.
O PT é uma organização criminosa, terrorista. O PCC serve ao PT. O Comando Vermelho serve ao PT. O PT é só um nome. Não se prendam ao nome Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, repito, é só uma fachada, uma organização de fachada, para poder esconder o serviço secreto cubano. O Dirceu até hoje pertence ao serviço secreto cubano. O Dirceu faz parte das fileiras burocráticas dos militares cubanos. Até hoje, o Dirceu é membro do exército cubano. Então, o PT é só uma fachada. Abaixo dele é que estão todas as organizações criminosas. E o Bolsonaro acabou provando que é possível, por meio da internet, quebrar a hegemonia criada pelo PT. Que hegemonia é essa? Narcotráfico, Globo. Narcotráfico tocando terror nas cidades. Globo controlando a comunicação. As universidades na mão do próprio PT. E as instituições burocráticas também na mão do PT. Então estava tudo na mão do PT, até que Bolsonaro acaba quebrando essa hegemonia. Não a pessoa do Bolsonaro, tá? Bolsonaro mesmo reconhece isso. Ele foi reflexo de uma ansiedade popular. O fenômeno Bolsonaro quebrou essa hegemonia do PT e hoje ela está mais do que ameaçada caso essa racha, né, esse quebra, continuasse funcionando. Ou seja, se Lava Jato continuasse funcionando, se a mídia livre na internet continuasse livre, leve e solta, destruindo a audiência da grande mídia, seria um problema. Os cursos online, se eles continuassem funcionando normalmente, eles iriam quebrar as universidades brasileiras. Então tudo isso era ameaçador para o PT. Então o PT precisou usar de toda a sua força, por meio do judiciário, por meio do STF, destruir a Lava Jato, destruir as mídias livres na internet e destruir a possibilidade das pessoas aprenderem com cursos online, que com o tempo poderia substituir as universidades, como foi o caso do professor Olavo de Carvalho por meio do COF, curso online de filosofia. Isso aqui é só um preâmbulo do que eu estou dizendo para vocês. É só um preâmbulo para que vocês entendam por que o PT precisa acelerar tudo, para poder virar a chave dessa vez. E o que significa virar a chave? O PT viu na oportunidade de servir de garoto de programa da China, viu nessa oportunidade a grande chance deles de virarem a chave e falar assim: o Brasil agora não pode mais ter conservador no judiciário, não pode mais ter conservador no legislativo, e nós não deixaremos os conservadores voltarem para o executivo. Qualquer outra coisa é possível e admissível para o PT, menos os conservadores. Pode ter liberal, pode ter social-democrata, como eles gostam de chamar, como é o caso do Alckmin, pode tudo, menos os conservadores. E aí, o PT foi pro all-in. Essa briga com o Trump é a grande chance do PT poder virar a chave. Só que eu repito, não acho que o PT terá êxito. Não acho. Alguém falou, Alan, porque o exército está cego. O exército não está cego, está vendo com os dois olhos. Só que pro PT, o exército serve ao PT, o exército, ele é o exército do PT, ele é o exército da China. Não é que ele ficou cego, não é que eles não sabem o que está acontecendo. Ele foi dominado e cooptado pela esquerda. Não é que o exército está cego. Uma vez que o PT entendeu que agora é a hora do tudo ou nada, cabe a nós avisar a todas as pessoas, todas, que o PT fará de tudo para fazer com que o Brasil se torne uma Venezuela em poucos meses. Eu repito, poucos meses. Não é anos. Em poucos meses o Lula quer virar a chave. Por exemplo, essa história de Lula sósia, que eu vi gente comentando aqui, uma pessoa, na verdade, isso é desinformação. Isso aí é furada. Isso é exatamente o que eles precisam. Eles jogam uma mentira, inventam uma mentira, as tias do Zap vão ficar compartilhando essa mentira, aí vem foto, análise de foto e de vídeo, que não sei o que, blá blá blá. Por quê? Com isso eles conseguem regular a internet com mais rapidez. Falando, tá vendo? Olha aqui o que eles fazem, olha do que eles são capazes, etc. Esse tipo de mentira é tudo que eles querem. Então não caiam nessa, pelo amor de Deus, não caiam nessas mentiras e divulguem perfis que falem coisas sérias, muito sérias, como essa que eu tô falando aqui pra vocês agora. Assistam ao Reels que eu coloquei, mostrando que o Trump irá atrás de Maduro e depois irá atrás do PCC e do Comando Vermelho no Brasil, certamente. Tá? Eu não sei quanto tempo demorará pro Trump ir atrás do Comando Vermelho e do PCC no Brasil. Mas de Maduro é certo que ele vai. É uma coisa que eu já venho dizendo há muito tempo. O Brasil era um país que tentava ser democrático, tentava ter mais liberdade. Mas aí veio a Chinazuela do Sul, criou-se a Chinazuela do Sul através da mão forte, da mão pesada do Alexandre Uglandi. Aqui na Chinazuela do Sul a coisa é um pouco diferente. Por quê? Porque nós sempre estivemos, nós não, né? O nosso queridíssimo Nine Fingers, né? O cachaçudo sem dedo, ele sempre foi ligado aos narco-estados
as ditaduras. A gente não podia falar isso durante a eleição, senão era cancelado. Mas ele sempre foi ligado ao narco-estado, às ditaduras, a tudo desse tipo. Né? Sempre foi amigo da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, dos lugares onde existem os maiores cartéis de drogas. E a intenção dele é que as coisas continuem andando assim. Alan dos Santos fala no vídeo que ele fez que o PT tem esses braços aí, que são o Comando Vermelho, o PCC, da mesma forma que o amiguinho dele, que não é amigo, eles não têm nenhum tipo de relação íntima, né, que é o Maduro lá de Venezuelândia, não tem nenhuma ligação com o Cartel de los Soles e com o Trem de Aragua, né? Ele não tem nenhuma ligação com isso, imagina, em hipótese alguma. Do mesmo jeito que aqui no Brasil também não existe essa ligação entre o CV e o PCC com o PT. Imagina. Tudo isso é a mesma coisa. Eles são todos a mesma coisa, estão todos juntos. Parcelas de um mesmo organismo, entende? Você vê que o PCC, para poder lavar o dinheiro que ele faz com as substâncias de ver coisinhas, ele já se utiliza de negócios legais. Postos de gasolina, lojas, redes de farmácia. Eles se infiltraram em diversas áreas legais onde eles investem o dinheiro ilegal para que ele se torne legal. Tierra de Maduro. Também acontece a mesma coisa. Eles descobriram esse modus operandi e estão se divertindo, estão indo bem. Estão financiando políticos de vários partidos. Sempre, quer dizer, nem sempre, né? A gente sabe que a maioria dos que são de direita de verdade não se metem nesse tipo de coisa. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos o pessoal do Centrão, que está lá única e exclusivamente para fazer dinheiro. Nós temos o pessoal da esquerda, que a maioria está lá única e exclusivamente pelas suas ideologias. E uma delas é o quê? Liberação das drogas. Tudo coincidência, tudo coincidência. A gente tem os políticos que viram de direita na época das eleições para conseguir os votos do povo conservador do Brasil. E obviamente a gente sabe o que acontece. Logo depois que se elegem, vão fazer merda adoidado, como é o caso de um certo jogador de futebol que a gente conhece, que não deveria estar lá e que está lá fingindo que faz alguma coisa, mas não faz porra nenhuma, a não ser se locupletar com o dinheiro do povo. Ele fez alguma coisa com relação aos deficientes, mas também foi legislação em causa própria, porque todo mundo sabe que ele tem um filho que é uma filha, se eu não me engano, que tem síndrome de Down. Mas quando o patrãozinho dele, o Nine Fingers, cancelou o benefício dos BPCs, ele não disse nada, não falou um ai. Tá lá quietinho na dele. Todas as atitudes que esse ser abominável vem tomando são única e exclusivamente para justificar a venezuelização do Brasil. Tudo que ele está fazendo é para isso. Vamos torcer para que as coisas criem um rumo adequado até lá e que isso não aconteça. Que eu torço para que não aconteça. Mas é assim que ele vem se portando. Ele vem brigando com o Trump desde antes da eleição do Trump. Ele vem com o Celso Amorim, com aquele sentimento de anti-americanismo dele, guiando a política internacional do Brasil aí, se aliando à China, à Rússia, ao Irã, à Venezuela, todos os países onde atualmente existe uma democratura, né? A gente sabe, democratura, se a gente for falar que é uma ditadura, o pessoal briga com a gente, mas essas democraturas aí, né? Ele está muito ligado a essas democraturas e não quer que a coisa mude, ele quer que permaneça assim, para justificar seu afastamento dos Estados Unidos, bagunçar
a política de amizade que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos em todos esses anos, se juntar de vez com o eixo do mal e justificar a sua permanência no poder ad eternum. A intenção dele é que nós estejamos todos fodidos, mas eu tenho fé que o povo brasileiro vai se voltar contra isso. Eu espero que a aplicação das sanções da OFAC, através da lei Magnitsky, contra algumas pessoas, faça isso mudar, para que a gente não tenha inflação disparando, para que a gente consiga ter mais emprego, para que a gente consiga fazer com que o Brasil vá para frente, sendo uma terra livre, sendo uma terra onde as pessoas vão ter a liberdade de fazer tudo o que quiserem. Ajudando a essa briga a andar para frente, eu estou convocando todos vocês. Então eu estou convocando vocês a se juntar a essa luta. Nós estamos tentando homologar o primeiro e único partido realmente de direita no Brasil, para que as pessoas que tenham um viés conservador, que tenham um viés realmente de direita, tenham um partido que as defenda. Entre aí na internet, @opartidoconservador. Vocês vão ver todas as iniciativas, tudo que está sendo feito, e vocês vão ter lá a ficha de apoio para preencher e encaminhar para que a gente possa conseguir as 550 mil assinaturas para que o partido seja homologado. Vamos torcer para que os dito cujos que estão no STE, que não podem nem ouvir falar em conservador, se utilizem da sua boa fé e homologuem o partido para que a gente possa ter uma casa de verdade para receber os que pensam na direita. Então estou contando com vocês. Grande beijo, fui!